Aí olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer algo que está acima de tudo que você entende como religião. O que eu vou dizer agora não foi pastor que disse, não foi igreja evangélica que disse, não foi católica que disse, não foi padre nem pregador. O que eu vou dizer agora foi Jesus quem disse. E olha o que ele disse. Ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Por quê? Porque Deus não corresponde cor de olho, cor de pele, conta corrente. Deus corresponde sua palavra. Então preste atenção. Tem muitas formas de você estar em Deus, mas só tem uma forma de Deus ver o Filho dele em você. Está na palavra. Se vós estiverdes em mim, então todas estão nele, sim ou não? A Bíblia diz, João 15, nessa passagem que nós estamos falando aqui, tem 2 tipos de vara na mesma videira. 2 tipos de vara na mesma videira. Se não gravou nada do que eu falei, grave isso aqui agora. 2 tipos de vara na mesma videira. A vara que dá fruto e a vara que não. Aí o texto diz que aqui dá fruto, ele faz o quê? Poda para que dê. E aqui não dá fruto, ele faz o quê? E lança no fogo. Corta e lança no fogo. Como é que pode? 2 tipos de vara na mesma videira. Uma dando fruto e a outra não dando. Haja vista que todas estão na mesma videira. Então ele está dizendo, todos estão em mim, mas a pergunta é: eu não estou em todos. E como ele identifica? Eu estou em quem? Em quem tem a minha. A casa que é comparada aqui, está sobre a rocha, vem vento, tempestade e arrebenta com tudo menos com a casa. Ele diz o quê sobre essa casa? Essa casa não ouve só a palavra, ela ouve e pratica. Então não é a quantidade de coisas que você sabe, é a quantidade de coisas que você aguenta praticar que fazem a diferença para você dar fruto, para você crescer, para você prosperar, para você terminar a travessia e etc. Então, corroborando aqui o que os irmãos disseram, veja, tudo isso é sobre estar debaixo de uma palavra. Agora veja, como disse o pastor, e eu repito aqui, está claro na Bíblia, a verdade não é uma história, a verdade é uma história pode ser contada de diversas formas por diversas pessoas, sim ou não? Mas ele é uma pessoa. E como é que a gente sabe que a palavra é a verdade? E a verdade não é apenas uma história, mas é sobretudo uma pessoa. João capítulo de número 1. João vai começar o texto dizendo o quê? No princípio era o verbo. E o que é verbo? E o verbo era... E o verbo estava com... Ele! É a palavra. Então por isso, nós precisamos estar conectados a ele. E aí vamos conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... que dá manutenção àquilo que já realizou. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus não vai te dar uma casa com piscina sem dar para você condições de pagar o piscineiro. Tá entendendo? Não vai ter filho sem leite. Ou Deus não vai te fazer gerar uma coisa que vai precisar de outro. Entenda o âmbito espiritual da questão. Eu mesmo, minha mãe mesma, foi mãe de leite de um amigo meu que eu chamo de irmão, porque nasceu na mesma época, a mãe dele não tinha leite, a minha tinha, então mamava eu e mamava ele. Entenda o que eu estou querendo dizer? No mundo espiritual, Deus diz que o que planta é o primeiro a... Deus está dizendo, o que eu der para você projetar é você que vai administrar. É você que vai colher. Então, nesse aspecto que eu estou pregando aqui, Deus está dizendo, você precisa de uma conexão que te dê essa garantia. E que garantia é essa? A palavra. Então, eu vou perguntar, qual é a garantia? E você vai dizer a palavra. Porque a única coisa que nos garante no mundo, onde tudo é relativo e transitório, é apenas a... Então, vamos lá, qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você tem? Porque a palavra é a ver? A palavra é a... A palavra é a... E quem é a verdade? Quem é a verdade? Tem como ter garantia sem Jesus? Tem como ter estabilidade sem Jesus? Tem como ter paz sem Jesus? A paz do mundo é passageira. Ele disse, a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz permanente. Então vou perguntar de novo, quem é a tua garantia? Quem é a tua garantia? Vai ficar desconectado dele? Então vai funcionar assim, de pé como estamos. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Camila vai ter que sair do lugar? Vai. Você vai ter que se mover em direção ao que você diz que acredita, mas ouça para não sair errado. Não são todos que eu estou chamando, presta muita atenção antes de sair do seu lugar. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite, que amam ao Senhor de coração, mas não estão sendo varas frutíferas na videira. Vem na igreja, ouve a palavra, ama a palavra, chora com a palavra, mas na hora de tomar uma decisão... que não é apenas estar em Jesus, mas ter Jesus em você. E a única forma disso acontecer é confessando como Senhor. Não é Camila, não é igreja, foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Porém aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração, não fazem com ele uma aliança, não por falta de amor, mas por excesso de vergonha. Aí eu não vou porque eu ainda tenho que consertar minha vida. Aí eu não vou porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E você não faz, e não é porque não quer. Você não faz porque foi o próprio Jesus que disse, sem mim,
nada podeis fazer. Então eu faço o que, Camila? Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai se conectar, confessando Jesus como seu Senhor. Então para quem é esse convite? Para quem está afastado, para quem está distante. A igreja já começou a entrar em oração pela tua vida, para que vergonha nenhuma te impeça de tomar a melhor decisão da sua vida. Lembra o que disse o pastor Eduardo? Não queira o resultado negativo do é melhor dizer que é um, ou vergonha disso. Não, é melhor estar com um só, mas ter o que multiplicar do que não ter. Hoje você tem essa oportunidade, é o teu pão, para que ele multiplique. Ah, Camila, eu estou desviado há muito tempo. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que desviado é você que uma hora dessa em plena terça-feira está aqui dizendo: eita, que Deus está falando comigo. Só que tem que tomar uma decisão. Qual decisão? Estar ao lado de Jesus, no centro de sua vontade. Para quê? Para ter seu nome escrito no livro da vida. Camila, mas eu sinto vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vai vir com vergonha e tudo. Por quê? A vergonha é passageira, mas sua salvação é eterna. Essa garantia só Jesus te dá. Eu conto 1. A igreja vai entrar em oração agora por essa.